O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, companheira! Seja muito bem-vinda nesta primeira aula do ano de 2025. Nós vamos falar sobre o tema Mulheres Quilombolas, Direitos e Políticas Públicas, com Alda Maria Paim. Alda Maria é diretora de Igualdade Racial, membro do Fórum Permanente de Educação Escolar Quilombola da CONAC e idealizadora da Feira Cultural do Quilombo de Picada e Adjacências. Olá, eu sou Alda Maria Paim, eu sou quilombola, mulher preta quilombola, daqui do município de Oriçangas, no estado da Bahia. Eu também sou aqui no município diretora de Igualdade Racial. E na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, da mulher quilombola dentro da política, dentro desse contexto político. Como mulher preta, quilombola, vou falar também sobre a minha vivência nesse contexto. Para nós, mulheres pretas quilombolas, o racismo ele é duplo, É histórico, a questão do racismo, a questão do preconceito com o nosso povo, E quando se trata de uma mulher, tem a questão do machismo, e quando se trata de quilombola, isso dobra, A gente precisa a todo tempo impor, a todo tempo ter essa consciência de classe, e saber que o nosso corpo ele é um corpo político, e isso demanda e requer muito desgaste também, tanto físico quanto mental, Não é fácil. Não é fácil se respeitar a mulher na política no contexto brasileiro, E principalmente quando se trata de uma mulher preta e uma mulher quilombola. A gente ouve muito que é mimimi, a nossa fala, as nossas reivindicações, se dá mais chances e oportunidades a homens, E para além disso, a gente ainda precisa ter essa luta aí, que essa luta quilombola que não é fácil. A gente sabe do martírio que é, E quando se vive isso na pele, literalmente, isso é muito mais complicado. Eu venho de uma comunidade quilombola em que a gente tem um representante político, estava como vereador, e que ele não é da luta, Não é da luta quilombola e não é da luta desse contexto negro, Apesar de ser morador da comunidade, se dizer ser, Quando se trata das nossas reivindicações, quando se trata da luta de fato, quando se trata da luta por reparação, da busca por reparação de tantos anos que a gente foi submetida à escravidão, E que ela perdura, quando se trata de tudo isso, o contexto é outro, Eu ouvi outro dia em um debate, uma deputada aqui da Bahia, ela falava o seguinte, no discurso dela, ela sofreu uma questão de racismo, E aí ela falava o seguinte, que não é toda mulher e não é todo preto.
E o que é que a gente entende com isso? Nem todos estão ligados à luta, nem todos estão dispostos a essa luta, né? No enfrentamento, no cotidiano, ela é muito além daquilo que a gente vê, né? A gente, há pouco mais de 2 anos, né? A gente perdeu 1 ano, 2 anos aí, a gente perdeu mais uma pessoa de luta, né? Ela ancestralizou de uma forma tão brutal, que foi a nossa companheira Bernadette, mãe Bernadette, e o mundo conheceu, né? O mundo, né? Porque hoje a ONU, né? Ela já está a par dessa luta. O mundo conheceu a história daquela mulher preta que lutou, aquela quilombola e que foi tirada do nosso meio, né? De uma forma tão cruel. Mas quantas outras mulheres, quantas outras negras, elas têm sofrido isso dentro das suas comunidades e que estão ali, né? Silenciadas, apagadas e que o mundo não conhece? Quantas outras lideranças sofrem dentro das suas comunidades, luta com o pouco que tem, com a pouca informação, que talvez as outras pessoas da comunidade também não esteja disposta a lutar junto pelo medo, né? Porque não é fácil você bater no peito e avançar na luta, comprar essa briga, né? Não é fácil. E a gente se pergunta quantas outras mulheres têm passado por esse sofrimento, por esse silenciamento e que a gente desconhece, né? E a gente precisa realmente dar as mãos, porque enquanto as comunidades elas não se unirem, elas saberem que as lutas são iguais, talvez na minha comunidade a minha luta seja não ainda por questão de terra, por questão de território, por regularização fundiária, porque a gente ainda está correndo na justiça, né? O INCRA está aí desde 2015, né, nessa percepção. Porém, isso não quer dizer que eu não vou enfrentar essa luta lá na frente, vou. Porque as pessoas que têm grande proporção de terra, elas não vão querer, elas não vão abdicar daquilo que elas conquistaram através do nosso suor. Elas não vão querer abdicar disso, né? E isso vai ser uma luta que a gente sabe que vai ser enfrentada lá na frente. Mas, e nas outras comunidades, essas lutas também são parecidas. E a gente precisa dar as mãos, unir as nossas forças, porque o corpo da mulher é um corpo político, né? O nosso corpo é visto como um corpo sexualizado, né? Mas a gente é para além disso. A gente precisa desmistificar e a gente precisa lutar, a gente precisa brigar, a gente precisa nos colocar diante disso, né? E quando a gente fala, tem aquela questão, isso não existe, essa luta não é válida, tenta invalidar a nossa voz, tenta invalidar aquilo que a gente é, né? E quando você vai para o campo político partidário, né, para além do corpo político, para o corpo político partidário, que você se coloca nessa luta, que você busca, né, esses direitos, esse espaço por fala, isso a gente é podado todo o tempo. Não é fácil essa luta, não é fácil permanecer nela, não é fácil você sair de manhã de casa para enfrentar os desafios. Se para os outros, né, para as outras pessoas, é um leão por dia, para a gente é uma manada. E não é fácil. Não é fácil e a gente precisa cada vez mais abrir espaços para essa voz, né, para essa voz potente que é da mulher preta, que é da mulher quilombola, para que ela tenha esse espaço de luta, né, que não seja invisibilizada mais do que já fomos, né? Na minha comunidade, a gente travou uma briga com lideranças que não eram de luta há pouco tempo atrás, porque eles impediam que as informações chegassem, eles impediam que coisas, eles impediam que as informações que a gente tinha, que a gente conquistasse coisas. Eles queriam centralizar neles aquilo, né? Eles queriam usufruir do que era para ser para a população inteira, eles queriam usufruir apenas para eles. E não foram muitas pessoas que quiseram estar naquela, muitas pessoas que quiseram abraçar aquela luta, né? Foram poucas as mulheres, pouquíssimos homens, porque eles entendem que a gente não vai conseguir, né? A gente está descredibilizado, né? A gente entende que a justiça ela é lenta, que ela é morosa e que a gente não vai conseguir sair desse caminhar, né?
sair desse trilho que a gente está ali parado, a gente não vai conseguir andar, né? E também não é fácil, né, passar por todas as circunstâncias, enfrentar, né, os poderosos, né, aqueles que querem tirar um pouco do outro, um pouco de quem já tem tão pouco, né, não é uma luta fácil, e a gente precisa cada vez mais que se abra espaço, que a mulher esteja realmente inserida nesse contexto político, nesse contexto partidário, né, ser mais ouvida, né, ter mais espaço de voz, de fala, de ação, para que a coisa comece a andar numa perspectiva assim de melhoria mesmo, né, de não apenas no falar, não apenas no papel, não apenas na beleza de um minuto tá ali alguém se apresentar, essa daqui é fulana de tal, ela é mulher, ela é preta, ela é quilombola, e ela está na política, né, e ela ser assim colocada de lado para que outro venha a assumir esse papel. Não podemos mais, né, a gente precisa realmente levantar essa voz e fazer ela valer. Como é que a gente vai inserir essa mulher nesta luta? Como é que a gente vai abrir mais espaço para isso? A gente precisa da educação, né? A gente precisa formar mulheres empoderadas, né? Não apenas mulheres empoderadas que usam turbantes, que são turbantadas, que são trançadas, mas mulheres dentro das comunidades, mulheres dentro das escolas quilombolas, dentro das escolas que estão dentro de territórios quilombolas. A gente precisa ensinar para essas mulheres, para essas meninas, que elas podem, né, que elas precisam estar inseridas, que política não é só para homem, que política não é só para poderosos, que a política não é apenas para aqueles que vão lá na nossa comunidade vez ou outra e que nos oferta algo em troca do nosso voto. Não, que a política é para nós, né, e que quanto mais representantes como nós estiverem lá, a gente é bem representado, né, a gente não precisa mais de alguém que escreva a nossa história. Nós somos capazes, nós que temos a capacidade de escrever a nossa própria história. Ela que já foi tão apagada, tão invisibilizada, que já escreveram o que quiseram contando uma história que não era nossa, né? Já contaram tanto aquilo que não aconteceu, o que enfeitaram, né, para parecer menos dolorida, onde os nossos aparecessem menos, né? A gente precisa agora ter a voz, ter a vez, né, de escrever essas histórias. E para isso a gente precisa estar inserida nisso. E se a gente começa isso na educação, se a gente começa isso lá na escola, né, com a criança, essa criança ela vai chegar em casa e ela vai conseguir falar para os seus pais, né, falar para os seus que talvez tenham menos estudo, que talvez não tenha conseguido acessar uma sala de aula, né, quais são os nossos direitos, qual é o nosso papel enquanto cidadão, enquanto homem, enquanto mulher preta, né, qual é a contribuição do nosso povo para a nossa história, para a história desse país, né, que nós construímos, né, com sangue, suor, lágrimas, mas que foi a nossa mão, a nossa força, né, o gingado da capoeira, né, foi a força do nosso povo que construiu. Espero que tenham gostado, né, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e que tenham outras oportunidades, né, de eu estar vindo aqui, né, me conectar com vocês, oportunidade para outras mulheres, para outros homens das nossas comunidades que estão aí nesse país inteiro, né, vir enriquecer ainda mais esse momento. Muito obrigada. Na aula de hoje, aprendemos mais sobre mulheres quilombolas, direitos e políticas públicas, com Alda Maria Paim. Continue ligada no TV Elas por Elas.